Se a gente fizer uma reformulação geral no futebol brasileiro, a gente vai voltar a ganhar. Você acha que isso inclui também os técnicos, Mancini? Porque a gente tem visto hoje, não só hoje, mas de uns 5, 6 anos para cá, uma ascendência muito grande dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Você acha que a formação teórica também dos técnicos no Brasil está deficitária, assim? Ou não? A formação da CBF é muito boa. É muito boa. Eu, como ex-jogador, o que eles me ofereceram foi de uma contribuição muito grande. Uhum. Eu não sei para quem não foi jogador se é. Tá. Mas, enfim, todos os ex-jogadores que estão aí na prateleira mais alta, quando eu enfrento, eu analiso o cara. Porque eu não analiso só o time adversário, eu analiso também o treinador, as substituições, o que ele pensa, o que normalmente ele faz, porque é uma tendência de você ser um pouco repetitivo. Uhum. Claro. Então é importante que a gente estabeleça, e até se alguém da CBF estiver nos assistindo, por favor, nós precisamos de um plano de desenvolvimento do futebol brasileiro. Olha aí. Que pegue jogadores, os treinadores, os preparadores físicos, os fisiologistas, e você monte um esquema para o Brasil inteiro, porque nós somos muito grande e a gente não pode ficar focado aos grandes centros do Brasil. Sim, a gente tem que levar o conhecimento para todos os estados. Nós precisamos de um plano nacional de futebol, para que a gente volte a pensar futebol, a falar futebol. Essa invasão dos estrangeiros, ela é benéfica de um lado e ela é prejudicial de outro. Por quê? Todo mundo tem mais paciência com o estrangeiro quando sai, ele tem uma multa milionária, o clube tem que pagar na hora, enquanto a gente, por ser brasileiro, e eu poderia usar o meu passaporte italiano, porque eu tenho dupla nacionalidade no Brasil, para entrar nesse rol. É óbvio que isso é só uma brincadeira. Wagner Mantini. E ainda iam me chamar de Mantini. Mas eu acho que quando você senta com todas as lideranças do futebol na CBF e você desenvolve um plano de desenvolvimento do futebol brasileiro, e isso vai ser de uma riqueza tão grande. Acho que a CBF se interessa por isso, Wagner? Assim, a CBF? Não. Então óbvio que não. Eu acho que não se interessa, porque ninguém fez até hoje. Então... Isso não é uma coisa difícil de fazer, porque se você montar uma equipe de trabalho para isso, que seja itinerante, que vá para todos os estádios e tudo mais, você vai ter grandes treinadores que já não atuam mais, e aí eu vou te falar vários deles: Joel Santana, Leão, Parreira, Luxemburgo, Filipão, que poderiam encabeçar isso. Nossa. Você acha que o Filipão não quer passar o ensinamento que ele tem, o Leão e toda essa turma, do qual eu fui jogador desses caras? Você acha que eles não querem passar a informação? Com certeza. Cara, eu compartilhei no meu Twitter segunda-feira um corte do Luxemburgo no programa Roda Viva da Cultura em 95, falando sobre a questão do volante. Olha, não dá pra gente ter volante hoje mais que só marca. O volante tem que sair pro jogo, tem que pisar na área. Cara, se esse discurso não é atual, 93, eu não sei o que é. Ele em 93 falando do software que ele criou de táticas. Eu vi isso aí. Porra, velho, se esse cara não tem como contribuir pro futebol brasileiro de uma outra forma... Os caras mataram ele, mataram. Falar em Vanderlei, se alguém falar hoje, assim, ó, amanhã, digamos, o Santos demitiu o Caixinha, se alguém falar Vanderlei, o Twitter vai explodir. Vanderlei, o Santos tá ultrapassado, esse cara já era. Por quê, cara? Então, mas o Twitter sabe quem foi o Vanderlei? Hoje. Então. Quem tecla lá no Twitter sabe quem foi o Vanderlei? Duvido. Sabe quem foi o Leão? Sabe que o Leão jogou várias Copas do Mundo? Não sabe. Então, a gente aqui no Brasil está começando a lidar com o imediatismo. O mundo está muito rápido. Antigamente as coisas aconteciam mais lentamente, até no futebol. Então, hoje, você vê, você pega o celular hoje, você responde por dia mais de 150 mensagens. Você já parou para pensar isso? Claro. É verdade. Você se relaciona com 150 pessoas no mínimo. Algumas mais, outras menos, óbvio.
A velocidade está muito grande. Eu estou aqui falando e estou pensando o que eu tenho que fazer daqui a pouco. Então, tudo está muito rápido. E a gente tem que, para algumas coisas na vida, desacelerar. Por exemplo, você chega na sua casa, você vai jantar com a sua família, ninguém com o celular na mesa. Na minha casa, ninguém usa o celular na mesa. Porque essa é uma imposição. Concordo, velho. É uma imposição. Uhum. Quer um exemplo, meus filhos até determinada idade não tinham celular. Hoje eu tenho neta já. Minha neta vai usar? Meu filho já falou que até determinada idade não vai usar. Porque é muito fácil para o pai hoje, que não tem paciência, porque é o WhatsApp o dia inteiro, dar o celular para a filha ficar vendo a imagem, porque isso atrai a atenção da criança. Uhum. Isso também acontece na vida da gente, acontece no futebol. O jogador vem do campo, vem no intervalo, passa pelo armário dele e olha o celular. Dá a impressão que ele quer ver se a nota do primeiro tempo dele foi boa. Cara, você já viu isso? Já vi isso e eu dou 5 minutos para eles respirarem. Então eu entro na minha sala já para não ver isso. Mas eu aviso que se durante determinado momento, antes, durante e depois do jogo mexer no celular, é multa. Uhum. E a multa não é em dinheiro, eu faço passar no corredor. O cara tem que passar no corredor. E a gente faz isso com uma função bacana. Não é para dar porrada em ninguém, porque nós não estamos lá para bater, porque a gente apanha demais. Mas a gente quer exatamente estabelecer uma conexão. Do cara saber que se ele esquecer um copo na grama ou se ele chegar atrasado meia hora, a pena é a mesma. Ele desrespeitou o cara que está do lado dele. Então claro, é por isso que a gente tem o hábito de fazer isso. E Wagner, assim, ainda sobre essa questão de treinador, esse fenômeno do treinador estrangeiro tomou conta do futebol brasileiro e é inevitável dizer... jogador também. E é inevitável dizer... O jogador também, tem vindo muito estrangeiro para cá, mas é inevitável dizer que o trabalho do Jorge Jesus foi diferente do que a gente estava acostumado naquele momento. O Sampaoli, naquele trabalho do Santos, chamou muito a atenção. Não teve troféus, mas foi um trabalho que chamou a atenção. Aí, esse trabalho do Abel Ferreira também, do ponto de vista de marcar história, de ser colocado como o maior técnico da história de um clube que teve Filipão e tantos técnicos importantes, o próprio Luxemburgo. Isso mexe com a cabeça. O próprio Arthur Jorge. O Arthur fez agora. E o jeito que ele jogou não foi só ganhar, totalmente o jeito que ele ganhou pra frente, jogando bonito. Era legal ver o Botafogo jogar. Ganhou minha simpatia. E aí, ao mesmo tempo, assim, eu sou do tipo, assim, ao mesmo jeito que eu não vejo problema de receber estrangeiro, eu fico sempre torcendo pra gente ver brasileiros despontando novamente. Eu fiquei muito feliz com o trabalho do Roger ano passado, porque o Roger vinha de trabalhos que não estavam encaixando em grandes clubes, etc. E o trabalho dele no Inter é magnífico, né, no ano passado. Ele já pega o Juventude, estava fazendo o que estava fazendo com o Juventude, sai e entrega o Inter onde ele deixou. O trabalho do Carpini, embora tenha passado pelo São Paulo, não tenha ido bem no primeiro semestre, no Vitória é esplendoroso. Muito bom. O Léo Condé, que saiu do Vitória quando o Carpini chega, depois de ter sido campeão da Série B. Óbvio que o Ceará. Aí pega o Ceará, que tava lá você. Sobe o Ceará, aí você pega o Goiás, que não tava bem. Não subiu por um ponto. E quase sobe. E a gente fica torcendo, fala assim, puta, quem serão os novos nomes de treinadores brasileiros que vão poder fazer frente com a carreira desses caras, não só desses caras estrangeiros que estão na crista da onda hoje, mas com treinadores brasileiros que marcaram história aqui. O Brasil teve grandes técnicos. Quem você acha que hoje, os caras que brilham mais o seu olho, você fala assim, tô estudando esse cara, tô vendo esse cara, porque esse cara tá trazendo alguma coisa aqui que pode ser diferente. Brasileiro. Vamos lá. Jorge Jesus, Abel, Arthur Jorge e Sampaoli pegaram bons times. O Flamengo tinha um timaço na época do Jorge Jesus. E ele fez um trabalho magnífico. O Abel também fez, o Arthur Jorge também fez. Os 4 fizeram. O Sampaoli não teve títulos. O Sampaoli, ele é um foguete. Ele sobe muito rápido e também cai muito rápido. Mas enfim. É isso mesmo. Mas eu tenho
eu tenho que admitir que eu vi o time do São Paulo jogando a Laú diante do Flamengo no Engenhão uma vez e ganhou de 4-0. E eu assisti esses jogos várias vezes para tentar entender a marcação, e meu time faz essa marcação copiada do São Paulo até hoje, e eu pressiono alto, muito alto por causa disso. Enfim. Com 5 na frente ali? Com 6, 7 na frente. Caraca. Vou reparar direito isso aí. E depois eu te explico bem. Sim. Mas assim, ó, esses são grandes treinadores que pegaram grandes times. Nós também tivemos outros treinadores. É legal você falar isso, desculpa te cortar, dizer que copiou uma questão que você viu no São Paulo, porque você sempre foi muito apontado como um treinador que rechaçava o estrangeiro no Brasil. Eu não sei por quê. E tudo mais, enfim. Eu não sei por quê, porque o que eu vou falar agora na sequência vai de encontro a isso. Para mim, treinador não tem nacionalidade. Ele tem competência. Ou ele é competente, ou ele é brasileiro, argentino, Isso não faz sentido. O cara é competente, pegou o Palmeiras, foi lá e ganhou títulos, mostrou, evoluiu jogadores, beleza. Outros treinadores estrangeiros passaram no Brasil e foram embora. Sim. Alguns outros estão patinando aí. Sim. Agora, vamos aos brasileiros. Nós temos grandes treinadores. Como nós perdemos um pouco de mercado no exterior, porque aí houve uma jogada que eu vou ter que contar aqui. Quando o Michel Platini assumiu a UEFA, ele visitou os países do mundo árabe e da Ásia, e ele fez acordos que só poderiam ser contratados técnicos estrangeiros com a certificação da UEFA. E nós dominávamos esse mercado. Nós sul-americanos, nós os argentinos, os uruguaios. E aí, depois de 2 ou 3 anos, desapareceram os sul-americanos de lá e começaram a chegar os portugueses, os espanhóis e o leste europeu. Porque eles tinham a certificação. Isso eu estou falando de 2008, 2009 para frente. Aí a CBF começa a fazer os cursos em 2014. 2012, 2013, uma coisa assim. Para você se formar, você demorava 4 anos. Então, nós ficamos quase 10 anos sem ter mercado no exterior. Agora que nós temos a certificação e que este ano a UEFA, através da FIFA com a Conmebol, acertaram uma parceria. Nós ficamos aí cerca de 15 anos sem o mercado externo. O que aconteceu? Todos os brasileiros que tinham mercado lá fora, porque antigamente a gente escolhia, quer ir para o mundo árabe ou fica no Brasil? Agora nós não temos o mundo árabe, temos o estrangeiro aqui no Brasil e a gente tem muitos treinadores para poucas vagas. Então tem técnicos competentíssimos que têm que ir para a Série B ou Série C, porque não tem mais mercado. Essa é a verdade. A gente perdeu o mercado por causa dessa manobra do Platini e quando a gente recuperou o mercado, o Brasil está em baixa no futebol. O Brasil ganha a Copa do Mundo. 8 treinadores na Arábia, 6 treinadores nos Emirados, 5 treinadores no Catar e assim por diante. O futebol age dessa forma. Se a seleção brasileira fracassa, o profissional brasileiro fracassa junto. Então, tudo isso... A prova disso é o Tite, que chamou a jogou atenção. 2 Copas do Mundo pelo Brasil e não teve o convite que ele tanto espera de trabalhar no futebol europeu, por exemplo. Então, e alguém vai falar que o Tite não entende de futebol? Então. Com certeza não. Eu acho ele um ótimo técnico. Então, assim, nós temos brasileiros hoje aqui que estão numa prateleira mais baixa por causa de toda essa movimentação no mercado. Vamos lá. A quem você acha? O Carpini é muito bom, o Roger é muito bom, e eu te digo mais, nós temos 10, 12 técnicos do Brasil de alto nível. Eu sei porque eu me formei com eles, eu conversava com eles, a gente enfrenta esses treinadores. Eu enfrentei também os portugueses, os argentinos e tudo mais. Normalmente, quando um time vai buscar um técnico estrangeiro, ele paga do dobro até o triplo a mais do que a gente ganha. Então isso significa que ele está com dinheiro. Se ele está com dinheiro, ele contrata bons jogadores. Então normalmente os melhores times do Brasil hoje têm técnicos estrangeiros.
Verdade. Então, há uma grande possibilidade deles terem sucesso. Mas a gente também não pode, com isso, tirar o mérito desses caras. E aí eu volto naquilo lá. Eu não vejo nacionalidade, até porque eu sou descendente de italiano. A minha família também veio da Itália. E acredito que a de vocês também tenha vindo de alguma parte do planeta. A minha avó é filha de italiano. A minha família é portuguesa. Então a gente não pode ser contra. Eu sou contra o seguinte. Para se jogar num time brasileiro hoje, pode se inscrever 9 estrangeiros. 9 estrangeiros? Quando a gente, lá atrás eram 5, porque chegaram a ser 3, depois subiu para 5, 7, agora 9. Você buscava o melhor meia da Argentina, o melhor meia do Uruguai, o melhor zagueiro do Paraguai. Hoje não. Hoje nós estamos contratando, por contratar, jogadores reservas da Sul-Americana. Do continente sul-americano. Eu já trabalhei e estive recentemente em clubes aí que tinham 7, 8 estrangeiros, titulares mesmo, 1 ou 2. Então, nós estamos abrindo o mercado e trazendo muita gente e desvalorizando aquilo que nós temos em casa. Mas isso se for para trazer um estrangeiro reserva, é melhor dar espaço para a base. É isso, com certeza. Eu penso assim. Exatamente. Se você pega um menino, um exemplo, você está num time, você tem 4 estrangeiros, você poderia ter 2 e dar um espaço para 2 meninos. Mas aí é culpa da abertura de possibilidade ou de quem escolhe fazer as contratações? E isso é culpa do nosso sistema. O sistema do futebol brasileiro hoje, ele é totalmente descoordenado. E eu vou te falar por quê. Nós temos jogadores profissionais, fisioterapeutas que se formaram, fisiologistas que se formaram, preparadores físicos que se formaram, nutricionistas e tantas outras profissões. E aí nós temos o corpo técnico que estudou na CBF Academy, e aí você vem para um executivo que alguns são ex-jogadores, outros não, e aí você já começa a ter uma diferença, porque quem foi ex-jogador tem um olho melhor, quem não foi jogador tem um relacionamento melhor, então um se completa justamente com o outro. Aí você vai para o dirigente. Em alguns clubes, quem contrata é o dirigente. Não é o executivo? É o executivo que contratou. Mas, na verdade, não é. Quem contrata são os dirigentes. Quem são os dirigentes? Eles são formados aonde? É isso. Vamos lá. Tem que profissionalizar. O dirigente é um ser... É como se eu estivesse lendo no dicionário. Dirigente. Um ser privilegiado financeiramente... que mora numa sociedade, numa cidade, numa comunidade, socialmente dotado de uma grande capacidade de interação com as pessoas e de fama, e que acha que entende de futebol. É isso. Aí o cara vai para um clube, não profissionaliza aonde precisa, porque agora já tem alguns clubes que são profissionalizados, beleza, mas existem tantos outros no Brasil, e aí eu estou falando de todas as divisões, que o cara simplesmente, porque tem uma fábrica de pneu, e ele é bem sucedido, ele vai lá dar palpite e contrata jogador. Exatamente. Então, esse é o cara que vai ser seu chefe. Esse loucura. É o cara que é meu chefe e quer discutir futebol. Hoje no Santos tem um cara chamado Marcelinho Teixeira, que não tem cargo nenhum, só está lá porque é filho do Marcelo Teixeira. Só está lá. Você trabalhou com o Marcelo, tudo mais. Marcelo, aliás, um dirigente que eu respeito muito. Então, mas aí que tá. Como é que o técnico vai discutir com o Marcelinho Teixeira, que é um cara que só está ali porque é filho do presidente? Aí sabe o que acontece? Eu vou contar mais uma que eu não sei se vocês Mas também tem muito técnico que bota o filho também na comissão e isso é muito normal, né? Não só no Brasil, o filho do Ancelotti. O filho do Ramon Dias, no Corinthians. Filho do Ramon Dias. Enfim. Agora, se o filho for competente, beleza. Se ele tiver realmente capacidade para estar ali. Exato. Aí vamos lá. Aí o que esse dirigente faz? Ele contrata 6 analistas de desempenho, formados pela CBF Academy. Beleza. O cara não conseguiu ser jogador de futebol, não conseguiu ser treinador de futebol, ele vira o quê? Vira analista. Eu gosto de ser analista.
Eu nasci para ser analista. Eu tenho dom para ser analista? Por favor. O cara, ele virou analista porque, em primeiro lugar, ele entende de TI. Ele manja de computador, ele manja de programa. Aí ele vira analista. Não quero dizer com isso que todo analista não tenha bons olhos. Mas é importante esse setor, né? Ele é muito importante. Eu tenho um analista na minha equipe. Captação de jogadores no mundo. É muito importante. Aí tem uma divisão entre analista de desempenho e analista de mercado. Isso. É aí a diferença. Analista de desempenho, beleza. Analista de mercado é o cara que vai para o mercado para ver jogador. Aí o cara me manda as fitas para ver. E ele dá a análise dele. Eu, como um ex-jogador, analisando, eu tenho o mesmo peso de um analista. Sabe por quê? Porque o dirigente, incapaz de enxergar, ele contrata 3, 4 analistas, filtra a informação e quer discutir futebol comigo. Ele pode discutir, mas ele tem que saber até onde ele pode ir. Porque quando a gente começa a perder jogos e o moedor de pessoas começa a ser ligado, ele não vem defender, não fui eu que contratei o jogador.